Então, a primeira coisa, mudou tudo, né? Nós adiantamos em 10 anos a modificação da nossa convivência social em virtude da pandemia. Essa digitalização, ela veio para ficar, né? Para nós entendermos um pouco o processo de civilização dentro do aspecto econômico. Por que eu vou centrar nesse fato? Porque vocês estão formando dentro de uma profissão. E uma profissão, além de ter a função social, ela tem um aspecto financeiro, tá? De uma atividade remunerada. Um primeiro ponto, né? O ponto mais básico. Não é só isso. Então, qual foi a primeira atividade técnico-econômica? Era da agricultura, né? Então, o que caracterizava? Era perto do aspecto da força, né? Ganhava as tribos que eram mais fortes. Isso aí perdurou até o século XVII, né? Ali é o feudalismo, né? Até antes da Revolução Industrial. Qual era o escopo da atividade da agricultura? Era o que? Era uma atividade local. Ela não tinha, diferente de hoje que o agronegócio, o Brasil ele fornece comida para o mundo todo, mas nesse momento aqui não existia linha de transmissão, não existia nada. Mas eu quero chamar a atenção para essa primeira parte aqui. Ó. Então, o que valia nesse tempo aqui? Era a força bruta mesmo, né? Chegamos na Revolução Industrial. Aqui já mudou um pouco. Aqui foi que começou o processo de desenvolvimento de algumas nações relativas a outras e começou a divisão entre uma sociedade que compra, outra que produz e uma que produz a parte científica dos produtos. Tá? Que isso é bem caracterizado hoje. A sua ação já não era mais local, era o que? Era regional, Europa, América, Ásia. Tá? Nós estamos aqui, estou dando passos, né? Então, nós estamos vivendo o que se chama a quarta revolução industrial. O que é essa quarta revolução industrial? É a da hiperinformação. A velocidade, a big data, né, isso, a velocidade que uma informação, após ela ser feita, dela ser escrita, ou ela ser imaginada, que ela é distribuída. Tá? A viralização dessa informação. Então, hoje, produzir conhecimento também é um negócio. Tá? E a profissão de vocês, da área da saúde, ela é técnica, em primeiro lugar. Mas, claro que existe o aspecto humanístico, mas vocês têm uma profissão técnica. Vocês precisam saber atuar diante da necessidade biológica que o paciente precisa agir, tá certo? Então, nós estamos vivendo a época da hiperinformação, né? Que hoje a Revolução Industrial é exatamente essa. Nós pulamos da produção de coisas, tá, que foi na época da Inglaterra, para a produção do conhecimento. Tá? Veja que a plataforma que nós estamos usando, quem que forneceu? Foi o Google Classroom. Tá? Isso é para vocês poderem se conectar. E o que é que caracteriza essa era que nós estamos vivendo? Né? Informação. Então, informação, ela é um ativo. E vocês que são estudantes, quanto mais vocês estiverem capacitados, isso é um ativo para vocês. É uma formação. Tá? O que vai diferenciar os anos que vocês passaram dentro da faculdade é o que vocês receberam de informação técnica. E humanística, claro que existem outras formações. Mas o aspecto da formação profissional de vocês. E hoje é uma ação global, né? Você produz um artigo, um blog dentro de um artigo, um canal do YouTube, você tem capacidade de agir de maneira global. É interessante que o tempo que demorou, veja, aqui começam os computadores, internet, né, troca de dados, o tempo que foi, até que nós chegamos no ano 2000, foram 40 anos até nós chegarmos a esse ponto que nós estamos hoje, em termos de rede conectada através de internet, compartilhamento de informação. Só que hoje, essa distribuição de tecnologia ela é diferente. É claro que existem países que estão mais adiantados em termos de conhecimento. E isso justifica, por exemplo, qual a importância do IDH para a nossa região? Que nós somos um estado ainda que nós temos uma grande parte da sua atividade econômica extrativista, como se nós estivéssemos na primeira era técnico-científica, que são, como por exemplo, as catadeiras de coco, babaçu. Aquilo dali é a primeira atividade econômica da humanidade, que foi ali uma extração de um produto da natureza, entendeu?
Então, o IDH ele é justamente isso. Então, o futuro ele já é 2020 em algum canto. Aqui, para a gente, ainda não é. E mudou muito a nossa forma de lidar com as coisas, né? É exatamente essa plataforma que nós temos na nossa mão, que é o smartphone. Ele não é só um telefone, isso aí não tem dúvida. Hoje, boa parte das atividades de vocês e a convivência social é feita através desse produto que está na mão de vocês. Tá? Eu tenho certeza que alguns estão assistindo essa aula por aqui. E olha que interessante, né? Olha a quantidade de usuários que já estão nisso. Se a gente colocar o TikTok aqui, né, a coisa explode, né? E a adoção dessa tecnologia. Vocês lembram que começou aqui a internet, ó? Mas hoje, à medida que um produto é lançado, ele é altamente incorporado dentro da sociedade. É claro que a tecnologia ela tem um custo, mas a incorporação dessa tecnologia é rápida demais, tá? Que é exatamente isso aqui, ó. Veja o tempo que foi para quando o avião, quantos anos demorou para ter 50 milhões de usuários, tá? Olha o Facebook, depois que ele lançou a plataforma Facebook, em 4 anos. O TikTok, ele atingiu 1 milhão de usuários em dias, tá? Pokémon GO aqui, ó, isso aqui é só para vocês terem uma ideia de como é incorporado hoje. E quando eu falo tecnologia, eu falo também de informação, e essa informação, ela está disponível para os pacientes, tá? Que todos vocês são da área da saúde, então vocês terão pacientes. O mercado de trabalho mudou, né? Essa é uma interação. Isso que nós estamos fazendo aqui não volta mais atrás. Nós vamos adaptar depois que a pandemia, queira Deus, seja controlada a partir do ano que vem, mas essa forma que nós estamos de interagir, ela não retroage mais. A tendência é que ocorra no mercado de trabalho uma uberização em tudo, inclusive nos cursos da área da saúde, através da telemedicina, apoio. Você vê hoje minha esposa, o personal dela, ela assiste aula pelo computador, tá? Tem um personal e ela assiste aula pelo computador, faz o treino dela dentro aqui da nossa casa. Então, para vocês verem como isso, que é o quê? É uma disponibilidade, e o profissional, que são vocês que estão em formação, vocês têm que estar atento a isso aí, o que é que está acontecendo, tá? Para vocês não ficarem perdendo tempo e investindo força e o capital tempo em uma atividade que está se ultrapassando. Tem que ficar muito atento a isso aí. E essa escala global, hoje um dos grandes problemas, conversando com alguns colegas que têm consultório ali na Faria Lima, os prédios empresariais estão diminuindo a quantidade de locações, entendeu? No consultório onde eu faço coworking, praticamente só 20% do prédio está alugado. Então, porque muita gente migrou o quê? O home office. E as próprias empresas, elas estão economizando. O próprio governo federal, através da sua atividade fim que ele já está fazendo, está ocorrendo uma redução dos gastos com a atividade de home office, tá? Ah, professor, mais alguma coisa, isso não vai me afetar, porque minha atividade, eu quero ser cirurgião, não sei o quê. Gente, é como se nós fôssemos os bancários lutando contra o caixa eletrônico. Isso não tem jeito, isso vai nos atingir. Isso já está incorporado à nossa realidade, tá? Não adianta nós negarmos isso. Não é só uma questão de adaptação, é uma questão de você começar a se adequar a esse novo estilo de trabalho. Aconteceu um fato interessante, conversando com os professores, teve um professor que fez uma prova e colocou um sistema antifraude na prova. Os alunos não conseguiram fazer a prova, então culpando o sistema antifraude. Então aqui é mais ou menos como se fosse o usuário que não está conseguindo mexer no caixa eletrônico, vocês entenderam? Então tem que ficar muito atento a isso, porque a história ela vai passando e ela não vai avisando que ela está ocorrendo uma mudança. As pessoas que estavam vivendo a Revolução Francesa, elas não sabiam que estavam vivendo a Revolução Francesa, tá?
Ela sabia que ela estava passando por um movimento social, mas ela não sabia que teria esse nome, Revolução Francesa, advinda do Iluminismo, tá? E olha aqui, ó, a Drogazil, ó, quem é do grupo que vai ser farmacêutico, né? Esse grupo, né, farmacêutico, ele vai colocar serviço de telemedicina, com cabines de autoatendimento. Isso é o quê? Uma capilarização da assistência à saúde. Tá? Que o Brasil precisa disso. Alguém vai ser contra esse tipo de atendimento? Não, é uma capilarização. O paciente ele vai poder chegar ali, ó, para vocês terem ideia, a Drogazil, ou foi a Raia, né? Ela foi a empresa que mais fez teste de Covid durante a pandemia. E ela não é um hospital. Tá? E ela não é um laboratório, entre aspas. Mas ela fez o quê? O que se chama hoje o conceito de esse marketplace de saúde. Tá? Como nós estamos na área da saúde, existe hoje uma grande diferenciação do mercado de trabalho, que é o quê? A medicina da saúde, promoção de saúde, personal trainer, nutricionista para emagrecimento, anti-obesidade, anti-envelhecimento, tá? Tudo isso aí, e tem a medicina que a gente faz, por exemplo, a minha medicina que eu faço é uma medicina de doença, da minha área, entendeu? É a área de o quê? De cirurgia do aparelho digestivo. Eu trato a doença, eu não tenho como evitar a formação de um cálculo na vesícula. Isso é uma medicina que, se nós formos ver, eu estou fazendo uma medicina do quê? Uma medicina que está ficando ultrapassada. Porque a minha formação é uma medicina de doença. Ela vai sair do mercado, vai acabar a necessidade? Não vai, porque 10% da população tem cálculo da vesícula. 20% a 30% tem hérnia inguinal. Então, não vai acabar. Mas ela não é a tendência. Tá certo? Interessante. Como nós estamos vivendo no mundo da informação, essa foi a primeira empresa do mundo a atingir o valor de $1 trilhão. Tá? 1 trilhão. Qual a importância disso para a gente? A Amazon ela não tem sede, gente. Ela não tem grandes prédios, ela não tem nada. As pessoas estão capilarizadas em rede. A Amazon, ela vende, por exemplo, o meu livro, que é um livro digital de anatomia, está sendo vendido lá pela Amazon no mundo todo. Tá? Compra de todo canto. E ela ganha uma porcentagem em cima disso. Eu vendo meu conhecimento de maneira digital e é capilarizado. E olha como é isso. Só isso aqui não é para ensinar vocês, mas é para alertar o que está ocorrendo na nossa realidade, no momento já atual. Eu gosto muito do exemplo do Airbnb, que ele é a maior rede de hotéis que não tem hotel. Isso é um fato muito interessante. Tá? Qual é o valor do Facebook? É aquela postagem que a gente bota, aquela foto com os amigos? Não, é a informação. É a informação que ele capta de vocês. O gosto que vocês têm, é isso. Tá? Hoje o Instagram ele virou um shopping virtual. Quem aqui, principalmente as meninas que não recebem aqui uma coisa de maquiagem, ou então os meninos recebem, se ele falar, ele começar a curtir postagem de bodybuilding, né, daqui a pouco para suplemento, porque é o algoritmo identificando o público-alvo, e ele vende isso para as empresas, tá certo? Dentro da área da medicina, quantos de vocês aqui já não receberam publicações de colegas médicos se apresentando ali através dessa plataforma? Tá? Eu vou falar médico, mas quando eu falar médico, está toda a área da saúde aqui com o escopo de vocês, né? Como vocês estão em formação, isso aqui é o Fórum Econômico Mundial, ele identificou o que o profissional, esse profissional, vocês agora, que vocês estão se preparando para se transformar nesse profissional, que daqui a pouco vocês vão entrar no mercado de trabalho. Porque vocês têm um compromisso, eu vejo isso. Vocês têm um compromisso, primeiro, com vocês, com os familiares de vocês e com a sociedade. Não adianta você se tornar um profissional mediano para mais na frente você ser um problema social. Você ser uma pessoa desempregada. O que adiantou todo esse emprego de força, de tempo, a família de vocês acreditando, investindo em vocês, tá? Para gerar um problema social futuro.
Então, quando a gente vê isso, não é para criar robôs que nós estamos pensando só no mercado de trabalho. Não, é a função social de vocês. Como seres transformadores da sua própria realidade. Isso vai desde o quê? Criatividade, negociação, inteligência emocional, pensamento crítico. Essa aula aqui é para gerar em vocês um pensamento crítico sobre a realidade. O que está acontecendo? Vocês que estão fazendo uma liga, vocês estão trabalhando em rede, resolução dos problemas de vocês estão colaborando, fazendo planejamento para tomada de decisão. Isso é muito importante. E olha um ponto aqui que fica claro aqui, orientação para servir, porque vocês estão fazendo isso por algum motivo. Tá? Vocês estão se tornando profissionais dentro da área de vocês por um propósito. Esse propósito tem que estar bem claro. Tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque a partir dessa resposta de você fazendo essa atividade, você está fazendo ou não, é que você vai determinar suas ações no presente agora. Se aquilo está fora da tua atividade, que você quer chegar no teu propósito ali, que é a tua formatura, ser um profissional que tenha resolução dos problemas que a sociedade está precisando, você, bacana, eu tenho que fazer isso. Mas se aquela atividade não está levando a esse fim, para que você vai estar fazendo aquilo? Um dos grandes pensadores dentro da formação médica da área da saúde, ele bota exatamente isso. A nossa atividade é uma atividade muito interessante, ela é híbrida, nós da área da saúde. Porque nós vamos atender as pessoas através de um atendimento, é como se fosse um piloto de avião, nós temos um conhecimento técnico, porque não adianta o piloto ele começar a avisar todo mundo ali de maneira acolhedora, humanística, o avião caindo, ele derrubando o avião por um erro dele. Morreu todo mundo despreocupado dentro do avião, porque ele acolheu todo mundo. Não. Primeiro, você tem que estar consciente da tua formação técnica, associado com a tua formação humanística. Uma coisa não diferencia da outra. Porque você também não é o que nos diferencia dos robôs, é exatamente isso. E veja, aqui tem o conhecimento, as atitudes, né, as habilidades, e junto das atitudes. O que fazer, como fazer e da forma que isso é feito. Isso é que é a formação do curso da área da saúde. Tá? Esse profissional contemporâneo, o que o mercado procura? Resolutividade. Tá? Mesmo a geração de vocês vai eu estou com 45 anos. A aposentadoria, ela está cada vez mais distante. E eu não fiz concurso para ser professor para aposentar, não é isso. Tá? Mas a aposentadoria está cada vez mais distante. E o que através das reformas, que isso não é no Brasil, isso é no mundo. Nós estamos ficando cada vez mais tempo produtivo. Ainda mais quando é um tipo de atividade como a minha, que é de docência, que é com conhecimento. Tá? É diferente de um trabalhador lá da roça. A minha atividade é totalmente diferente. Então, não adianta você entrar numa instituição e você ser um problema. Você é contratado, você é captado da sociedade ali para resolver um problema, uma necessidade, através de uma produtividade. E você tem que trabalhar em o quê? Em equipe, em time. Isso é muito importante. Não adianta ser uma pessoa altamente habilidosa e aquele dali ninguém aguenta. Segunda coisa, claro, o código de honra, que hoje as empresas chamam de compliance, que é você seguir as regras, a ética dentro daquilo ali. E é muito interessante, se vocês forem ver os grandes escândalos aí dentro da área da medicina, não foram por erros técnicos, foram por erros éticos. Tá? Não vou falar nome aqui de um ou de outro, mas se vocês lembrarem, as manchetes, dificilmente foi por um erro técnico. O erro técnico é resolvido ali dentro da esfera assistencial, às vezes um processo, mas a destruição da carreira de um profissional ocorre mais por uma falta de comportamento ético. E isso é exatamente o código de honra. E quais são esses critérios? Eu participei de um fórum sobre formação médica em Fortaleza, está com 2 anos, bateram muito em cima disso, das 4 características que nós precisamos implantar dentro da universidade para a formação de vocês. Quem
foram aqui já meus alunos, sabem que no momento que nós vamos dar as aulas práticas, que estava liberado o laboratório, eu faço questão de colocar o monitor dividindo aquela atividade, ele estando à frente, que é justamente para ele desenvolver essas outras atividades, tá? Que é a comunicação, que é muito importante você saber se comunicar, dizer por que você está ali, qual a tua tarefa, qual o teu objetivo diante daquilo, você explicar para o teu paciente por que vai ser feito aquilo. Você precisa vender uma informação, certo? O pensamento crítico, claro. O que é o pensamento crítico, pessoal? Nós não estamos falando aqui de Jacques Derrida, do desconstrucionismo social. Está tudo errado, nada é verdade. Não. O pensamento crítico é você avaliar, dentro da realidade que você tá vivendo, o que você pode modificar aquilo para resolver um problema, para otimizar gastos, até mesmo dentro da vida de vocês, tá certo? A colaboração e, claro, a criatividade. O que determina a nossa continuidade produtiva é exatamente a criatividade. Tá? Que é exatamente isso aqui. Que vocês têm esse tempo, essa rede de conhecimento que vocês estão formando, é que vocês não estão cumprindo só tabela dentro da universidade. Eu estou só aqui sentando, assistindo aula, o professor fala, eu não falto, não sei o quê, e eu vou receber um diploma. Não é isso, isso é uma visão muito pequena, é uma visão muito utilitarista e reducionista, tá? Desse momento tão importante da vida de vocês, que é um momento de maior criatividade, que é o cérebro de vocês, dentro das informações que vocês estão formando, essa rede, o que a gente chama de handicap de pensamento, de conhecimento, vocês vão levar por muito tempo. Claro que vai precisar ser atualizado. Eu gosto de mostrar isso aqui, que isso aqui é o nosso site. Eu tenho alguns artigos publicados, mas veja a quantidade de visualizações e de visitante que ele tem. Com certeza o meu site ele é mais acessado do que os meus artigos, que eu produzi de maneira convencional. O meu artigo do mestrado, do doutorado, da especialização. Mas olha que interessante, para vocês verem como é importante uma regra aqui, ó. Isso aqui, essas visualizações, eu estava escrevendo ele só em português. No ano de 2019, 2020, eu transformei o site todo em inglês, para tentar atingir globalmente. Então, olha como ocorreu uma redução drástica das minhas visualizações. Isso sinaliza o quê para mim? Que eu preciso melhorar o conteúdo do meu site, porque aqui eu estava concorrendo o quê? Eu estava na era do agronegócio, eu estava concorrendo localmente, falando em português, concorrendo aqui na minha região. Na hora que eu mudei para a era do conhecimento, eu comecei a concorrer globalmente, o padrão aumentou muito, então eu estou lá embaixo, o padrão da informação que eu estou entregando para as pessoas. Isso aqui é um fato, tá? Não adianta dizer, porque as pessoas não sabem ler inglês. Não, é um mundo. E nós, da área da saúde, nós nos comunicamos através do inglês. Não é mais do latim, como era no começo. E a informação está aqui. Isso aqui são as redes de computador, a nuvem, né? Quando você bate aquela fotinha lá do Instagram, é para cá que ela vem. Para esses servidores. E que a gente paga por mês para isso aqui. O Google entrega de graça para a gente. Mas por que vocês acham que eles fazem isso? Pela análise dos dados que nós estamos entregando. Tá? Através da avaliação do nosso comportamento. Que é justamente isso. E o que é que vai nos diferenciar dessas máquinas, desses algoritmos e dessa inteligência artificial que hoje, já na década de 80, existe aquele teste de Turing que era para ver se o interlocutor ele conseguia identificar se ele estava conversando com um robô ou não. Ele não conseguia identificar. E o computador hoje ele já ganha partida de xadrez, dos melhores. Então, não é questão se eles são capacitados ou não. A pergunta tem que ser diferente. O que nós temos de diferencial em relação à inteligência artificial? Porque nós não conseguimos vencer dele em termos de capacidade de raciocínio, mas a criatividade, porque o computador ele funciona através de um algoritmo. A gente precisa dizer lá que 1 mais 0 mais 1 é igual a uma cor, ou então é igual a alguma coisa. É assim que a inteligência artificial ela é ótima para fazer análise de dados.
para ela saber que aquela música, quando a gente usa um aplicativo, ela sabe, como o Sound Hub, que aquela música, por exemplo, é a Nona Sinfonia de Beethoven. Mas ele não tem sentimento nenhum quando ele escuta aquela música. Ele sabe dizer que é uma música clássica, que foi feita não sei quando, por não sei quem. Mas ele tem algum sentimento escutando aquela música? Que você, quando escuta uma música que você gosta, te traz uma memória? Não, não existe. Tá? Então, a pergunta é justamente essa, que nós temos que fazer. E que a pandemia ela está nos mostrando isso. A mudança independe da nossa vontade. Ela está ocorrendo todo o tempo, até dentro de vocês mesmos. As células estão mudando, estão morrendo, estão se reinventando. Então nós estamos em constante mudança. A tua ânima, né, a tua essência, o teu valor é que ele vai continuar com o teu corpo. Mas o teu corpo está mudando desde que você nasceu. E você, como estudante, foi o que eu falei aqui, né? Em especial estudante, olha que eu já fui coordenador de uma faculdade aqui no Maranhão, da clínica cirúrgica, de uma faculdade particular. Nós precisamos, não é que eu estou fazendo aqui um assédio de vocês, não, é simplesmente uma coisa que já está sendo muito questionado isso, a importância da instituição pública no ensino superior, a quantidade de dinheiro que é investido. Tá? É claro que se eu participo do processo, eu tenho uma visão distorcida da realidade, porque aquilo me cabe, aquilo ali me toca, então eu não consigo ter uma opinião imparcial sobre isso. Mas, por exemplo, o estudante, ele precisa entender que ele não está ali de maneira... é um direito, sim, é um direito, está na Constituição, mas a sociedade está custeando isso, assim como ela está custeando, o professor está ali. Tá? A diferença da coisa pública, da res pública, né, que é o quê? Enquanto que o que é privado, uma pessoa tem que cuidar daquilo, e o Estado dá o direito da propriedade privada, aquilo que é público é de todos, e se é de todos, aí que eu tenho que ter cuidado redobrado. O que é público, eu tenho que ter cuidado redobrado. Um transporte público, eu preciso ter um cuidado redobrado do que o meu... Eu comprei aquele carro ali, se eu quiser tacar fogo no carro, é meu. Mas um ônibus eu não posso fazer isso, que é público. Aquilo é direito de todos. Tá certo? Lembrar sempre da carga horária de vocês. Tá? É como um emprego, gente. A aula é 8 horas. Você vai chegar atrasado lá no seu emprego, como você for? Quando que você vai treinar a ser esse profissional que você está se formando? É agora ou quando você chegar no seu primeiro dia de trabalho? Quando que você vai treinar a pontualidade? Quando que você vai treinar se preparar para fazer uma tarefa? Quando que você vai treinar para você ter uma boa relação com teus colegas de trabalho? Quando que você vai treinar a poder admitir o código de conduta de uma instituição? Entendeu como é que é? Todo mundo aqui, não precisa falar, todo mundo dentro da turma de vocês, isso é natural, tem algum colega, algum profissional que você jamais mandaria um parente seu fazer alguma coisa com ele. Seja ele dentista, enfermeiro, não tem. Agora a pergunta, isso não é uma pergunta preocupante, a pergunta que deve preocupar é o quê? Será que eu sou essa pessoa que os outros estão pensando isso, pela forma como eu estou lidando com a minha atividade profissional nesse momento? Tá? Isso é uma pergunta instigante. Tá? Porque quando eu falei isso, todo mundo pensou em alguém. Assim como falar, olha, tem uma pessoa lá que é admirável, muito bem. Tá? Então, primeira coisa, vocês precisam responder o quanto antes. Por que vocês estão fazendo esse curso? Qual o objetivo? Claro, específico. Tá? Qual a resposta que vocês querem dar para vocês e qual o problema que vocês estão resolvendo para a sociedade? Porque não adianta a gente tentar ser de uma forma utópica, ufanistas, pegar e dizer, não, eu vou fazer uma coisa aqui e ninguém me compreende, eu sou o Zarastruta, eu tenho que morar lá em cima de uma montanha porque ninguém me compreende, eu sou um gênio isolado, um ermitão. Resolve alguma coisa para vocês? É esse o propósito de vocês? Tá?
A clareza do propósito da ação neste momento, para o resultado futuro que vocês querem. Todos vocês querem fazer alguma coisa. Vocês têm desejo, isso é normal. Tá? É ser humano, viver é ser desejante. E é a partir disso que vem as frustrações. Tá? Nesse momento, dentro da formação de vocês, vocês estão indo nessa escada. Vocês podem ver. Ó. Vocês vão ter acesso aos dados. Através dos dados, vocês vão formar um escopo de informação acerca de um determinado assunto. A partir daquilo dali gera um conhecimento e, por último, gera o quê? Uma abstração, uma ideia de aplicação daquilo ali. Eu não tenho dúvida de todos os alunos que fazem ou monitoria ou participam da liga acadêmica, quando eles entram, a gente diz assim, a anatomia não muda, né? A anatomia não muda. Mas quando vocês entram para fazer a monitoria e participam das atividades da liga acadêmica, a anatomia, ela passa de uma informação, vai para um conhecimento e chega em algumas pessoas a ser uma abstração. Porque você consegue ver naquele conhecimento que parece imutável várias outras aplicações. Isso é uma coisa muito importante. Tá? Porque senão, o grande problema de nós não conhecermos, de nós não termos dados, não termos a nossa informação, é que quanto menos informação a gente tem, mais certo a gente acha que está certo com as coisas, mais certeza nós temos das coisas. Tá? E nós podemos ter uma certeza que é uma certeza errada, que está nos prejudicando. Ok? Que é exatamente isso. Ó. Isso é o quê? Quando que vocês estão formando exatamente esse escopo da formação de vocês. Dentro da universidade, é esse período, gente. É esse período agora, não é amanhã, não é depois. Certo? Que é exatamente, eu gosto muito de brincar que eu passei a faculdade toda me preparando para ser clínico. No final foi que eu tive uma experiência transformadora com um paciente e decidi ser cirurgião. Tá? Eu queria ser clínico, eu seria neurologista. Mas aí eu passei com a experiência com o paciente e decidi ser cirurgião. Para você ver como essa interação humana é tão importante para nós da área da saúde. E é tanta informação, quem de vocês aqui não se preocupou tanto em colher informações e acabou não estudando para a prova, como estudante? Tá? Então a primeira coisa que fica, peneirar o que você precisa estudar. Escolha um livro. Escolha um livro, escolha uma fonte para você atingir aquele objetivo daquela disciplina. Tá certo? Pergunte para o professor. O professor ele é especialista naquilo ali. Professor, qual livro eu tenho que estudar? Converse, se comunique. Porque não adianta você ter 10, 20 livros de anatomia e você não estudar nenhum. O homem que não lê é a mesma força que ele tem do homem que não tem acesso ao livro. Não adianta você ter um livro do seu lado que você não lê. Você tem a mesma habilidade de uma pessoa que não tem acesso ao livro. Tá? E não adianta a gente tentar entrar na internet e for buscar sobre aquilo ali, que nós vamos ter, olha a quantidade de informação, gente. E só cresce. E só cresce. É todo dia, toda hora, uma informação diferente. Então é o quê? Peneirar aquilo que é importante para a minha formação. Para aquele meu momento. Quais são os tópicos que eu preciso aprender disso aqui? Tá? Que, de forma bem caracterizada, olha como fica. Dado, informação, conhecimento, os seus insights, quando você pensa sozinho, a tua sabedoria e o impacto, ou seja, quando você abstrai. E outra, não adianta, pessoal, vocês serem extremamente inteligentes e essa inteligência não se transformar em benefício para vocês. Qual a vantagem de você ser uma pessoa altamente capacitada, com mestrado, com PhD, com isso, com aquilo, e você está em dificuldade. Você está em dificuldade na sua própria vida e na sua interação com as outras pessoas. Eu não estou falando aqui em momentos de dificuldade econômica, que gente altamente capacitada perde seus empregos, porque é um momento da economia. Mas, pensando de maneira bem prática, nesse exato momento, no Brasil, todas as vagas de desemprego, elas estão cheias. Já estão ocupadas por pessoas desempregadas.
Adianta para você ser mais um desempregado? Então, é tentar você, nesse momento, prever essa realidade, se preparar no presente, para chegar no futuro, você ocupar a vaga das pessoas que estão o quê? Empregadas. E essa empregado, que eu digo, não é que você vai tomar o emprego de ninguém, não. Às vezes você vai agregar produtividade, você vai agregar uma forma de fazer a coisa diferente, você vai transformar a sociedade. E no momento que você transforma, e a sociedade, eu não estou falando aqui de uma apoteose, não é de um palco, não é de um show. A sociedade pode ser a sua família. A sociedade pode ser você diante dos seus pais, você dentro do teu bairro. Isso é uma transformação. Você não pode passar por um período desse dentro da faculdade e não está transformando a tua história. É perda de tempo, é loucura. Tá? E como que o capital? Qual é o capital que nós não temos mais? Vocês, por exemplo, vocês estão com 20, alguns anos aí, tá certo? Eu já vivi 45 anos. Se eu for pegar a média de vida do brasileiro, que é 75 anos, eu tenho mais 30 anos de vida. Eu já gastei mais da metade da minha vida. Tá? A gente não sabe quando vai ser o futuro. Mas uma coisa que nós temos certeza é que o tempo ele não volta. E esse capital ele não tem como ser comprado. Ele não tem como ser negociado. Então, como que a gente otimiza essa utilização? Caracterizando a nossa rotina. O que é que a gente precisa fazer? Como o tempo que a gente utiliza para cada uma das nossas atividades. Nós precisamos de uma rotina para nós podermos otimizar o nosso tempo. Que é exatamente isso. Você ter conhecimento não é força, não é. Isso é uma frase antiga, né? Mas você aplicar o que você aprendeu, sim. Então a tua rotina ela tem que ter o quê? Alvos, ela tem uma consistência de objetivo, de tempo. Quem aqui não tem um colega na faculdade que só chega atrasado? Não é isso? Só entrega no último dia. Ele não tem uma capacidade ali de administração do tempo dele. Vocês entenderam como é que é? Isso é uma coisa importante. E é exatamente esse tipo de rotina, né, do hábito, isso aqui é de um livro, né, que é exatamente o que faz, por exemplo, nós acordarmos num certo horário, nos alimentarmos de um certo jeito, porque nós temos dentro do nosso cérebro, o nosso cérebro, gente, ele funciona pela lei do menor esforço. Sempre, 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 sempre. Prestem atenção que quando chega na semana de prova, muitos dos colegas adoecem, ficam gripados, apresentam uma queda da imunidade ali, porque dá o quê? Estresse. Se estressa porque está saindo da rotina dele, tem um prazo chegando, aquilo dali gera uma reação hormonal, adoece. Doença psicossomática, tá certo? Relacionado à imunidade. Porque ele sai do que os coaches, né, tomaram isso, criaram e falaram, ó, zona de conforto. Não é a zona de conforto, é o teu hábito, a tua rotina. Porque você não se habituou. E estudar, gente, pessoal, é igual nos alimentarmos. Não adianta você passar a semana toda sem comer e comer no final de semana tudo que você tinha que comer na semana. Tá? É o quê? Alimentando um pouco. Então, qual a atividade fim de vocês? Estudar. Então tem que ter uma rotina de estudar todos os dias. Uma certa quantidade de tempo. Para não deixar acumular o quê? As matérias para chegar na semana da prova. Agora a culpa é do professor porque eu tirei nota baixa. A culpa é do aplicativo que o professor botou e não deixa a gente pescar. Pelo amor de Deus, que tipo de profissional? Qual o compliance que está sendo criado dentro da atividade de vocês relativo a isso? Tá? Deixar bem claro que eu não estou falando aqui nem de uma pessoa nem de outra, tá? Eu estou falando de maneira geral, uma tese. E olha que interessante, né? O que é o ciclo de um hábito até ele se tornar parte da sua vida. Desde uma hora de você acordar. Olha quanto tempo ele demora. Tá? E a maioria das pessoas, ó, é feita aqui. Desiste por aqui. E eu quero que vocês guardem isso. Você pode ignorar a realidade, o tempo, né?
O tempo é vida, gente. Mas vocês não vão ignorar as consequências de ignorar a realidade. Você pode ignorar a presença de um abismo. Você pode ignorar a telemedicina, você pode ignorar a adoção de atividades digitais, você pode ignorar a nova forma de avaliação digital, mas vai chegar um momento na sua vida que aquilo que o professor estava querendo fazer o seu treinamento ali será cobrado em algo que é importante para você, e você não se preparou. E naquele momento, tardiamente, você vai reconhecer aquilo que o professor quis fazer. Tá? E como que a gente consegue isso? Porque aqui eu adoro, quando estava, né, assistir, ir ao teatro, escutar orquestra no teatro, eu acho muito legal o ambiente, tudo. Principalmente se tiver uma dança, uma coisa. E a gente vê ali as bailarinas, os dançarinos, são esguios, o corpo é atlético, o controle do corpo dele, mas aquilo, nós estamos olhando por fora, eu estou olhando só isso aqui, ó, eu não consigo ver isso aqui, ó, o esforço que está por baixo. Geralmente a gente não vê. Tá? Isso é conseguido através do quê? De tempo e treinamento. Tempo e treinamento. Tá? Todo mundo, eu sou uma pessoa aficionada com o negócio de horário, de prazo, combinar uma coisa. Então, se tem que dar uma aula em 12 minutos, eu dou em 12 minutos. Eu dei uma aula no congresso agora, eram 12 minutos. 12 minutos a aula. Então, 12 minutos eu terminei exatamente com 12 minutos. Eu fiz o teste várias vezes para terminar em 12 minutos. Porque é o combinado. E não adianta a gente dizer, professor, por que você chegou atrasado, amigo? Por que você não entregou a tarefa? Eu passo os trabalhos aqui no Google Classroom, os alunos entregam atrasado. Professor, porque minha internet, não sei o quê. Nunca ele. Ele chega e diz assim, professor, não entreguei, porque eu não tive o compromisso de entregar nesse horário. Eu não tive o compromisso de chegar. Eu não tive o compromisso, não é comigo, gente, não é com o professor. Vocês têm um compromisso com quem? Com vocês. Quando tem uma atividade, aquela atividade é para você. É a sua formação. Então, quando você, além de um alerta, o que eu quero que vocês mudem a história da pergunta? A culpa não é do trânsito de você chegar atrasado. Todo mundo tem trânsito. O planeta tem engarrafamento. A culpa foi de um erro de planejamento. Professor, mas acontece, cai uma ponte. Acontece isso. Acontece. Mas se você for, por exemplo, fazer uma prova de residência ou de um concurso e que você não for no dia antes, ver o trajeto, calcular, pegar um táxi, eu posso ir de metrô, posso ir de ônibus, e se tiver um fato extemporâneo, quem que será prejudicado? É você ou o concurso? Você. Tá certo? E hoje existem essas ferramentas que nós precisamos lidar com elas. Isso é a facilidade que nós temos de planejar. Uma outra coisa, muito importante, a gente vê toda hora uma forma, uma venda de uma fórmula. O que eu estou falando aqui são conceitos básicos de controle, que às vezes você passa a faculdade toda e você não tem uma coisa como essa, que é um alerta. Isso aqui não é um manual, isso aqui é um alerta de coisas que eu vi que são importantes para mim, que eu aplico no meu dia a dia e que foram importantes durante a minha atividade, da minha formação acadêmica. Porque quantos por cento dos professores têm doutorado? Tá? Então não é que isso é a coisa mais importante do mundo. Com certeza existem pessoas altamente capacitadas, brilhantes, inteligentes, melhores financeiramente e que não têm doutorado. Mas eu estou dizendo o que foi importante para eu atingir a minha meta. Tá? Definir sua capacidade e necessidade. É definir para você mesmo. Não é nenhum professor ele vai dizer para você que você consegue dormir, para você dormir só 6 horas. Que é para você acordar às 5 da manhã, que é para você chegar em casa, tomar uma garrafa de café e um copo de Red Bull e estudar a noite toda. Isso não é o professor, não há necessidade disso. Quem tem que dizer a capacidade que você tem de pegar um livro e ler 10 páginas e entender aquela informação é você. E não adianta você comparar com seu amigo. Seu amigo é seu amigo. Eu tenho necessidade de dormir 8 horas. Poxa, te programo para você dormir 8 horas, amigo. Olha, eu não consigo ler um livro todo, eu me perco um capítulo. Veja, você consegue ler o quê? 10 páginas? Agora responda isso com sinceridade.
Não crie falsas expectativas, porque senão você gera uma frustração em você mesmo. Você coloca uma meta, eu vou ler esse livro aqui, vou pegar aqui o professor deu as aulas, eu vou pegar aqui o livro de anatomia, eu vou ler esse capítulo todinho. Não consegue, isso vai gerar em você o quê? Ansiedade, frustração. Você desiste, porque você não conseguiu, o que faz? Desiste. Tá? Isso é do ser humano. Você consegue, por exemplo, assistir essa aula, ver o WhatsApp e ficar vendo o Facebook? Pô, show de bola, tu é um cara diferente. Que legal, que bacana. Eu não consigo. Eu estou aqui com vocês, nesse momento aqui, vocês são a única atividade que eu estou fazendo. Vocês são as pessoas mais importantes do mundo nesse momento. Eu estou doando o meu tempo, estou doando aqui, me doando para vocês. Eu não consigo fazer outra coisa. Tá? Então não adianta você dizer que vai responder e-mail, falar aqui no Facebook, não sei o quê. Você não está fazendo nenhuma coisa nem outra. Aí, o que acontece? Durante a semana você não trabalha e no final de semana você não se diverte. Porque quando você está na aula, assistindo às aulas, você queria estar se divertindo. E quando você está se divertindo, você está preocupado do que você não fez na hora que estava trabalhando. Tá? E foi esse quadro que eu mostrei para vocês. Qual é o grande problema hoje? Que suga a vida nossa? Rede social. Ah, professor, você é contra a rede social? Pelo contrário. Eu amo a rede social. Eu acho que é a forma de interação mais democrática que tem de nós podermos conversar, encontrarmos a forma que às vezes a gente pensa, você encontra pessoas que pensam como você divergir de maneira saudável, entendeu? Poder conversar, escutar o contraditório. Nós precisamos saber do que está acontecendo. Nós não somos o Robinson Crusoe, tá? Dentro da agenda de vocês, o que tem que ficar bem caracterizado? São as aulas. É o emprego de vocês. É o trabalho. Vocês estão se formando. As provas, isso aqui é a prova, é como se fosse um projeto de um trabalho que você estivesse entregando, tá certo? As outras atividades, como as ligas acadêmicas, trabalhos científicos. Eu nunca produzi tanto artigo científico com os alunos como eu produzi na pandemia. Os alunos apresentaram um congresso lá no Paraná, estamos fazendo uma jornada, hoje mesmo está tendo uma jornada de cirurgia do aparelho digestivo, nós estamos fazendo isso tudo. Tá? Isso é o extra. E é claro que a vida, nós não sabemos quanto nos resta da ampulheta, do nosso tempo, da ampulheta do tempo. Então, no momento que a gente está fazendo as coisas, a gente tem que estar se divertindo também. Porque aprender, gente, qual é a nossa atividade? A nossa atividade é pensar. É uma atividade de abstração, de conhecimento. Isso tem que ter alegria. Vocês entraram no curso que vocês queriam, vocês estudaram, vocês estão dentro da faculdade. Quantos % da população brasileira tem acesso ao ensino superior? Acesso ao ensino superior público, gratuito, tá? Tem um apoio da família, a família consegue deixar ali, dar as condições para você estar estudando, aprendendo. Quantos % disso? Às vezes até dentro da sua própria família. Quantos % tem um curso superior? E que você está sendo um exemplo para eles. Tá? Então é uma diversão. Ah, eu não vou estudar isso, é muito chato. Tem aquele reclamão da turma. Tudo para ele é chato. Só que ele não entende que ele é que é o chato. Ele é que é um antipático. Ele é um poço de antipatia. Entendeu? É como se tivesse sido batizado numa terrina de vinagre. Ele é a própria bile, de tanto amargor. Vocês devem conhecer essas pessoas que tudo está ruim. Se a aula começa no horário, está ruim. Se o professor atrasa, está ruim. Se passa atividade, está ruim. Se não passa atividade, está ruim. Nenhum professor presta. Está todo mundo errado. Tá? Porque é isso, a faculdade não é que é o desenvolvimento. Vocês não estão nessa fase. Isso aqui é só uma ilustração. É o desenvolvimento o quê? Ético, humanístico e técnico. Nós, professores, não conseguimos formar um cidadão nesse tempo de 4, 5 anos, 6 anos. Nós recebemos um cidadão que vem da sua família com os seus valores, tá? E nós tentamos passar os fundamentos éticos, humanísticos e técnicos de uma profissão. Mas nós não temos como definir valores de vida aqui para vocês, valores de religião, valores de comportamentos sociais. Nós podemos mostrar como ocorre a formação ético-humanística.
É claro que durante a nossa convivência a gente tenta passar um pouco disso, mas é um tempo muito exíguo o tempo que nós passamos com vocês. Regra muito prática. Estude 50 minutos, pare 10 minutos. Levante, estique a perna, vá tomar um café, vá ao banheiro, faça um xixi, espareça, vá olhar o celular. 50 minutos. Estou com um horário apertado, consigo fazer isso 3 horas. Estou com tempo, faço 4 horas. Estudo 50 minutos, paro 10 minutos. 50, 10 minutos. Bota ali meu celular do lado ali, 50 minutos, toco o despertador, faço isso. Nunca tive problema para conseguir fazer isso de maneira muito tranquila. Entendeu? E o nosso cérebro, ele não consegue, é muita informação. Agora, no momento que você estiver estudando, nos 50 minutos, não faça outra coisa. Você está focado naquilo ali. Naqueles 50 minutos, você está estudando aquilo ali. Tá? Os pontos-chave, o que o professor quis me ensinar com isso, gente? Para que vai servir isso aqui na minha vida profissional futuramente? Ah, não vai servir para nada, professor. O professor é um louco. Ele dá uma aula, não sei o quê. Poxa, que bom. Ele está te ensinando como não é para você ser. Ele está te dando uma aula a teoria do contraste. Eu jamais quero ser como esse professor. Que maravilha, olha a aula de vida que ele está te dando. Tá? Mas a maioria dos professores estão te ensinando os pontos-chave da tua profissão. O professor ralou, o professor estudou, se preparou, se especializou, ele está chegando para vocês, pegando aquele conhecimento todinho e transformando em uma coisa que é para você absorver de maneira mais prática, e a partir dali você tentar ir para um conhecimento mais profundo. Tá? Que é exatamente isso. Ó. Aprendam os fundamentos, os pontos-chave e exemplifiquem aquele conhecimento. Sempre perguntem para vocês mesmos: onde e como eu aplicarei este meu conhecimento? Onde e como aplicarei? Aonde ele está focado que eu vou utilizar isso aqui? E o curso de medicina, ele é feito de estágios. É exatamente isso, é coisa básica, é como se nós estivéssemos montando uma muralha mesmo. E a mesma coisa dos outros cursos da saúde, porque isso é uma grade curricular, gente. E que isso vem sendo formado há décadas. É uma forma de entregar para vocês uma grande quantidade de conhecimento que são formados durante anos, centenas, milênios, e entregar para vocês em um espaço de tempo pequeno. Tá? Então não percam isso de mente. Tem que fazer anotação. Não é fazer cópia, hein, pessoal? Vocês vocês não estão dentro de um mosteiro como antigamente, na época da Idade Média, fazendo cópia da Bíblia. Não é isso. Tá? Mas a nossa interação com o cérebro da nossa mão, você escrever as suas ideias, você escrever os pontos-chave, escrever uma ideia geral daquilo ali, aquilo fica gravado de maneira diferente, uma outra área do teu cérebro. Ela fica guardada de maneira mais profunda, de maneira mais perene. Tá? A anotação é muito importante, inclusive as anotações de sala de aula. A vida é bela, ser feliz é bom demais, estar vivo já é um milagre. É colorido, a gente tem que estudar o quê? Colorido. Se você pegar uma coisa e já for com aquele pensamento, professor, hoje eu estou de saco cheio, não estou a fim de estudar. Estou pé da vida, entendeu? Estou com a TPM, não estou legal, briguei com a namorada. Pô, show de bola. Não estuda hoje. Não estuda. Tá? Mas na hora que for estudar, tem que ter essa alegria, esse colorido, que é o quê? Estude por um atlas colorido. Pegue um livro que tenha ilustrações. Veja sempre uma imagem. Assista um vídeo no YouTube sobre aquilo. Tem que ter uma interação, texto e figura. Sempre veja uma imagem daquilo que vocês estão vendo. Tá? E hoje a internet é uma coisa fantástica. Qualquer coisa que você estiver estudando, você chegar no Google Imagem e colocar o nome lá, vai aparecer uma imagem daquilo. Aquilo fica gravado, é um imprint cerebral. Qual é o grande senão disso tudo? Nosso cérebro não tem a tecla delete. Então, todas as coisas inúteis e desagradáveis que nós vemos na internet não apaga do nosso mente. Não apaga. Não apaga. Tá? Cenas de violência, cenas de nudez, cenas de sexo. Eu não estou sendo aqui a questão moralista, não é isso. O objetivo não é esse. Eu só estou dizendo que as informações que vocês apreendem, ela não apaga mais da mente de vocês. Ela fica lá num local escondido. E que pode, num momento, ser o quê? Trazido à baila. Tá? O aprendizado é exatamente isso. A maioria dos alunos, eles são visuais.
E se vocês forem ver aqui o modelo dos meus slides, eles são muito o quê? Figuras, pouco texto. Porque cerca de 2/3 dos alunos são o quê? Visuais. Ele tem que olhar uma imagem para ele poder construir uma ideia. Alguns alunos são auditivos, outros são sinestésicos. Quem precisa pegar, precisa sentir, entendeu? Assunto diversificado. Vou estudar 3 horas. Estudo anatomia, estudo fisiologia. Estudo clínica médica, depois estudo clínica cirúrgica. Estudo obstetrícia, depois estudo isso aqui. Estudo cinesiologia, depois estudo isso. Sempre estudar de forma diversificada. Se você almoçar durante 3 dias a mesma comida, você abusa. Exceto se for pizza, claro, né? Então, a gente tem que estudar de forma diversificada. Tá? Que é para poder complementar uma coisa com a outra. A grade curricular ela é feita para isso. Uma disciplina complementa a outra. E hoje, dentro do curso de medicina, a gente procura, pelo menos na parte de morfofuncional, nós darmos ao mesmo tempo que embriologia, histologia e anatomia. E que às vezes fica tendo uma sobreposição. Tá, o professor falou isso, o outro professor falou aquilo, quem assiste minhas aulas sabe, eu digo, olha, eu acho que o professor Aquinaldo vai falar isso, mas eu faço questão de trazer à frente, que é para vocês poderem entender porque vocês estão estudando aquilo. Tá? E a saúde mental, gente. Qual a nossa ferramenta de trabalho? Além do nosso corpo, claro. Mas a nossa mente. A nossa capacidade intelectiva. Então, para isso, nós temos que estar bem. Saúde mental. Hoje, vocês devem conhecer pessoas que são usuários de droga. Tá? Vocês devem conhecer pessoas que utilizam remédio para dormir porque não dorme direito, tem que tomar o Rivotril. Veja a quantidade de pessoas que estão com problema de ansiedade, depressão, síndrome do pânico. O mundo está cada vez mais o quê? Complexo. E difícil de a pessoa poder ver o mundo e ter Por que isso está acontecendo? As respostas não são fáceis. Tá? E nosso cérebro ele é muito antigo. Tá? Nós não tem o Homo sapiens 2.0. Tá certo? Então, o nosso cérebro ainda nesse mesmo sistema, ó, dividido em reptiliano, sistema límbico, neocórtex, isso daqui é dentro de 1970, do circuito cerebral de McLean. Tá? Que é para mostrar o quê? Esse cérebro, por exemplo, reptiliano, que é o de lutar e fugir, o sistema límbico relacionado com atividade sexual, atividade de alimentação, tá? E o que a gente utiliza, que é o neocórtex, que é o pensamento. Onde é construído o pensamento? Onde está você? Onde está a tua persona, você? Essa pessoa que está conversando com essa outra pessoa dentro da tua cabeça. Dentro do neocórtex. Mas qual é o local? Lobo frontal, lobo... Não existe. Nós não conseguimos identificar isso ainda. Porque é uma rede. É uma rede, tá? Que é exatamente isso. Ó, agora, nesse exato momento, vocês estão vendo eu falar aqui. Tem vocês que estão conversando com outro vocês dentro da cabeça, dizendo, pô, o doutorzinho está viajando, essa aula aqui, não sei por que eu estou assistindo essa aula, não sei o quê. E tem uma outra pessoa que é o que eu, por exemplo, consigo ver de vocês. É a terceira pessoa, que é a máscara social. E eu não estou dizendo aqui que ninguém é mascarado, que é falso. Não, nós somos assim dentro da psicologia. Entendeu? Nós temos aquela parte mais profunda, que nós temos acesso momentaneamente, que é o que a gente conversa, a nossa caixa de ressonância. Existe o nosso eu consciente, existe aquele eu que nós nos mostramos. Tá? E o que é que caracteriza essa geração de vocês? Mais uma vez, não, isso aqui tudo é através de estudo de comportamento. Tá? Vocês não têm fronteiras geográficas. Tá? Elas se acabaram, as fronteiras geográficas. Tá? Dão uma importância gigantesca na relação interpessoal. E como que a gente vê isso? Rede social. Se você tem ou mais ou menos amigos, tem gente que entra até em depressão, a quantidade de curtida que ele tem. Tá? Uma importância significativa na interação virtual. Se você vai numa festa, bota aquela foto ali. A primeira coisa quando arranja um namorado na faculdade é mudar o status do Facebook. Namorando sério com fulano. Não é assim? Tá? A exposição de opinião. Todos vocês têm opinião, isso é bom. Mas ter opinião é aprender a ter o quê? Divergência também. E o que nós estamos passando hoje? Por uma cultura de cancelamento. A pessoa pensa diferente de mim, vamos cancelar essa pessoa.
E não é assim, porque senão o conhecimento não cresce. O conhecimento ele só cresce quando tem divergência. É a famosa tese, antítese e síntese. Tá? Responsabilidade social. A questão do plástico. Pode ver que hoje o meio ambiente, tudo isso ganha uma importância muito grande para a geração de vocês. Que é diferente, mas isso tudo está gerando uma ansiedade tremenda. Muito ansioso. Ansiedade demais. E isso reflete nesse número estarrecedor. Semana passada mesmo tivemos aqui um suicídio de um prédio próximo aqui da minha casa. Ou seja, isso aqui não adianta a gente mudar. A cada 40 segundos, gente, ocorre um ato. O suicídio, ele pediu ajuda antes. De alguma forma, ele mostrou de alguma forma que ele está precisando de ajuda. E o suicida, ele é o ato de maior violência contra uma dor que é maior do que ele. Ele não está conseguindo conviver com aquela dor da persona dele, da alma dele. Ele comete um ato de maior agressão contra a humanidade, ele se destrói. Tá? E como que nós não vamos, ao longo do tempo, destruindo essa pessoa que nós convivemos com ela 24 horas por dia, que somos nós mesmos? Através disso aqui, ó. Nós temos que fazer sempre um estudo autocontrolado. É um estudo autocontrole. Através do teu desempenho acadêmico. Se você tirou uma nota baixa, não é que teu colega tirou uma nota maior do que a tua. Aquela tua nota baixa, ela foi melhor ou pior do que a tua nota anterior? O teu desempenho acadêmico nesse período, ele está melhor ou pior do que no período anterior? O que é que eu estou fazendo de diferente nesse período que não está sendo como os outros? O que é que dentro da tua rotina, que teve acerto e teve erro, vocês não são um erro da humanidade? Tá certo? Então tá tendo acerto, pode ter certeza. Às vezes é uma escolha que foi equivocada. Então é uma autoavaliação, não é uma autocrítica. É auto se avaliar de maneira justa. Tá? Não é dizer, ai meu Deus do céu, eu sou a pior pessoa do mundo. Eu tenho aluno que tira uma nota baixa, ele acabou a vida dele ali. Só falta se esconder debaixo da cama. Ele é a pior pessoa da vida. Não, não é isso, isso é uma prova. Como se, às vezes, eu vejo a imaturidade, é que o aluno, ele pensa que o doutor Osímio, ele se preparou esse tempo todo para ser professor, para dar uma nota baixa para um aluno. Eu chego em casa e solto foguete. Eita, reprovei um aluno, que maravilha. Dei uma nota baixa para ele, olha, rapaz, que adiantou tudo que eu estudei, as especializações, mestrado, doutorado, lasquei com o aluno, dei uma nota baixa para ele. Que coisa maravilhosa. Atingi meu objetivo de vida, conquistei o mundo. Isso é uma imaturidade do pensamento do aluno. E a imaturidade, ele achar que aquela nota ali está sendo a avaliação da vida dele. Não, ele tem que ver e dizer o que foi. Não estudei, pode ser, tem que ser sincero. Não estudei, não me preparei. Pronto. O erro, na maioria das vezes, é o quê? Não estudei, não me preparei. Não soube estudar, não identifiquei os pontos-chave. Tem que ser propositivo. Tirei essa nota baixa, o que eu tenho que fazer? Peraí, na outra eu tirei quanto? 5, na outra eu tenho que tirar 8. Pronto. O que é que eu vou fazer que eu não fiz nessa? É sempre, é o quê? Prospectivo, é você avaliar você com você mesmo. Por que vocês acham que tem uma coisa chamada coeficiente de rendimento, quando vocês recebem lá a grade de vocês? Que é para ver, o aluno, ele vê período a período se ele está melhorando. Não é para dar um carimbo em você. Tá certo? Dizer que você é um aluno 7, um aluno 8, um aluno 9. Não, é para mostrar para você, poxa, esse período você foi legal. Às vezes eu tive uma aluna que, durante o curso dela, ela perdeu o pai dela. O período dela, claro que teve uma baixa no desempenho acadêmico dela. Mas conseguiu se formar. Ela deu uma resposta para ela mesma. Apresentou o TCC, venceu aquele momento difícil dela e imagina o que foi construído, uma fortaleza dentro dela, que ela conseguiu, dentro daquele período que aconteceu, uma das maiores tragédias da vida dela, ela conseguiu fazer isso. Todo mundo tem que recarregar a bateria. A sua bateria é que você tem que dizer como que ela está. E a forma que nós mantermos sempre uma bateria funcionando, aqui eu não vou entrar nesse detalhe, gente, mas pelo amor de Deus, nós somos da área da saúde. A comida é o nosso primeiro remédio. O alimento é o nosso primeiro remédio. É o que nós estamos
é o nosso remédio preventivo dia a dia, é o alimento. O que nós estamos comendo. O que vai ter de energia, de imunidade, de desenvolvimento, de outras doenças, obesidade, intolerância à lactose, tá? Não é que vai ser uma fixação, que não vai ter um dia de você comer uma bobagem e ali comer aquele cachorro-quente de origem duvidosa, mas você tem que saber escolher. Você é responsável por isso. Escolher de maneira adequada. Tá? Dormir bem, foi o que eu falei. O nosso cérebro, pela nossa atividade, a gente só consegue aquelas ondas REM, né, que é o Rapid Eye Movement. Aquilo dali é como se a gente estivesse desfragmentando o nosso disco rígido, colocando as informações no seu devido lugar, para na hora que eu precisar dela, eu encaixar novamente. Tá? A privação de sono é a primeira coisa que dá problema. Então, adianta você estudar até 5 horas da manhã antes da prova? Você vai ter um rendimento mediano, você vai passar. Mas você aprendeu alguma coisa? Não aprendeu nada. Tá? Olha o tempo aqui, ó. A partir do... Isso é uma média, mas você tem uma necessidade. Então, ó, não adianta. É semana de prova, eu compro Red Bull, compro não sei o que. Eu tô falando Red Bull aqui, que é o mais conhecido, tá? Mas tem os outros aí, que quem gostar. Mas você não adianta, você vai ter que dormir isso aqui, ó. O teu cérebro poder funcionar bem. Isso é ciência. Se fala tanto de ciência hoje, tá aqui a ciência, você precisa dormir. Ah, professor, mas eu preciso dormir 18 horas. Não, aí peraí, aí tá fora da média, pô. Tá acontecendo alguma coisa, tem que ver se não tá com problema de tireoide, alguma coisa que não tá te levando a você ter o ânimo para fazer as tuas atividades. E vocês viram que eu coloquei a questão do suicídio, né? Veja a quantidade de médicos, isso aqui estudo com médico, antes mesmo da pandemia. Eu recebi um estudo aqui mostrando que muitos profissionais da saúde estão repensando a sua vida depois da pandemia. Repensando a sua atividade. Porque é uma situação de estresse, gente, é uma guerra. Você vai para um hospital atender pessoas e ver pessoas morrerem. Eu dei um plantão que eu vi 8 pessoas morrerem num prazo de 8 horas na pandemia. A faculdade me treinou de maneira psicológica para isso? Não. Isso foi uma formação que eu tive que receber através da minha formação familiar, da minha formação pessoal, de enfrentar aquilo ali com a minha fortaleza interna, tá? Que é o que a gente chama hoje de síndrome de burnout, ou seja, o profissional está tão estressado que isso tem um custo social. Quem nunca viu aqui aquela pessoa se estressa dentro da turma, grita com o outro, fala o que não deve, briga, joga coisa no chão, você está em burnout, amigo. E outra, a pessoa com burnout, além dela custar caro para o sistema, ela tem baixa produtividade. Ela é um péssimo empregado. Então, isso é uma questão de você se manter... Eu chamo a atenção disso aqui, que é se você se manter o quê? Ninguém é culpado de estar doente. Mas a forma, o trabalho não é para te adoecer. A forma como você está encarando o trabalho é totalmente diferente. Tá? O que faz você diminuir o teu estresse? Capacitação. Quando eu fui dar o meu primeiro plantão na vida como cirurgião, o meu nível de estresse estava altíssimo. Porque eu tinha feito residência e tudo, mas eu ainda não tinha o quê? Aquela experiência, aquela segurança. Quando eu vou dar um plantão, hoje é tranquilo. Porque eu tenho certeza que ali a maioria das coisas que chegam, eu estou extremamente tranquilo para poder atender. Não tem mais aquele estresse do profissional recém-formado. Mas é claro que para isso eu tenho o quê? Uma logística associada. Tá? Nenhum acidente, gente, acontece por um fato isolado. Ela acontece por uma associação de problemas. Uma associação de problemas que leva a um fato, a um acidente. Tá? Uma coisa boa, para vocês pensarem, que às vezes está passando por um momento, faculdade, estudando longe dos pais, termina um namoro, sério tipo de problema. Tá? Isso aqui é uma coisa muito básica, que é no final do dia, você escolher 3 momentos bons. Não é apoteose, não é uma coisa extraordinária, não é você comprar um carro, não é você ganhar um prêmio. São coisas simples, tá? Que você vai... E outra, aí é que está o detalhe, você tem que escrever. Pegue uma caderneta, um papel ali, um moleskine, deixe perto da sua cama e anote isso. Anote para o seu dia, todos os dias. O que aconteceu de bom? As 3 coisas. Aí você vai pensar que o ser humano é meio autodestrutivo. Tu vai pensar nas 200 milhões de coisas imagináveis que foram ruins. Pense isso tudo,
Depois pensa nas 3 coisas que foram legais. Você chegou, tinha uma vaga lá para você estacionar. Pode ser uma bobagem, o que causou, o que fez você encontrar com aquilo ali, ó. Que é exatamente, olha aí como é uma coisa simples. Tá? Adorei levar meu cachorro no parque, me senti ótimo, contente. Quando eu vi ele feliz, correndo de um lado para o outro, também me senti satisfeito, porque eu decidi fazer uma coisa diferente hoje, consegui. Tipo, mudei a minha dieta, não tomei refrigerante na hora do almoço, tomei um suco de laranja, tá certo? E foi um ótimo passeio que eu fiz lá ali com o meu cachorro. Foi uma coisa legal. Só que ao longo do tempo já foi visto, se você fizer isso aqui 3 meses, a chance de você evoluir para uma depressão, uma ansiedade, ela cai de maneira significativa. Professor, isso é besteira, isso é uma coisa muito simples. As coisas simples, feitas de maneira diligente, resolvem grandes problemas complexos. Tá? A atividade profissional de vocês está relacionada diretamente à saúde mental. E isso vai através disso. Atividade, alimentação, os diálogos. Fujam de pessoas negativas. Fujam de pessoas que para cada situação ele tem um problema. Nunca tem solução. Ele tem pessoa que só faz reclamar. Só faz criticar. Ele não tem nada propositivo. E ele não percebe que o mundo é uma caixa de ressonância. Se você não está propondo nada de bom para o mundo, você não está procurando ser um bom profissional, o que o mundo vai te responder? Ele vai te responder com o quê? O mercado de trabalho está saturado, está cheio de profissional picareta. Então, sim, já está cheio, mas eu quero ser algo diferente dessa história toda. Pelo meu compromisso social, que começa onde? Dentro da minha família. Tá? Atividade física, isso aí é área da saúde, gente. Pelo amor de Deus, isso aqui não era... não vou entrar em mais detalhes, mas sedentarismo, para quem é da área da saúde, a pessoa ser obesa, eu não estou sendo aqui com gordofobia, nada disso, mas é uma questão de cuidado com você. Para você cuidar dos outros, você tem que estar bem. Isso é uma coisa básica. Tá? Que respondo já estou terminando, respondo para vocês. O porquê, o que vocês estão querendo, estando dentro da faculdade? Qual resultado vocês querem atingir? Em 3 anos, em 6 anos, em 9 anos? Um propósito social. Por quê? Como você se olha dentro da sua família? Como você quer ser visto? Não é uma questão simplesmente de julgamento, de receber curtidas em rede social. É você, uma pessoa feliz. Porque você é um cidadão feliz, a sociedade se torna melhor. O conhecimento, gente, a educação individual, ela leva a uma mudança pessoal. Mas uma educação coletiva, ela leva à cultura de um país. Ela leva a um outro nível uma população. Porque nós aprendemos, se nós temos a capacidade de nos respeitarmos, de termos compromissos sérios com nós mesmos, o que nós não podemos fazer de forma coletiva? De mudança de uma realidade tão difícil que nós vivemos. E que é um compromisso que a gente tem de ser o quê? De fazer as coisas diferentes. Fazer uma mudança que nós precisamos ver essa mudança. Nós precisamos viver isso. E é um momento mais do que oportuno nós discutirmos esse tipo de coisa. E terminando, levem isso para vocês pro resto da vida. Na vida não há prêmios nem castigos. Não teve gente que nasceu com sorte. Esqueçam isso. Esqueçam isso. A maioria dos ganhadores da Mega Sena, em menos de uma década, estão pobres de novo, pior do que a situação anterior. Tá certo? A vida só existe consequência dos nossos atos, das nossas escolhas. Consequência das nossas ações. O futuro de vocês, ele já existe. Ele está sendo construído em qual momento? Agora, nesse momento presente. Através desses pequenos encontros que nós estamos tendo aqui. Tá?